aproveitar um pouquinho, vamos puxar um pouquinho aqui da experiência na área de montagem de quadros e painéis, né? Vamos aproveitar essa experiência, eu sei que você tem bastante, aí já montou muito quadro. O que um quadro precisa ter para ele ter sido bem montado, né? Quando você chega um pessoal lá na sua empresa que tá começando a montagem de quadro, normalmente o que você diz assim, poxa, isso aqui é importante, não tem que fazer acontecer, né? Eu digo sempre para eles, primeira coisa que se tem que fazer, eu acho que até isso vale para nossa vida, nosso dia a dia, é você ter um projeto. Não adianta você chegar e dizer, vou chegar aqui e vou montar um quadro. Né? Primeiro, tenha um projeto em mãos. Né? E quem projetou sabe o que fez. Às vezes, viu? Às vezes a gente pega uns projetos meio ruinzinhos, né? A gente pega uns projetos que até discorda, né? Sim. Pô, mas a gente chega pro próprio cliente, olha, eu acho que você tem que fazer dessa maneira. Né? Eu acho que você tem que fazer dessa maneira aqui, porque dessa maneira aqui você vai ter assim. E tem aqueles que relutam, né? Acho que tem gente que não gosta de dar o braço a torcer, mas depois termina fazendo e tem que fazer o correto. E eu digo para eles, faça o que é correto. Primeiro o projeto, depois faça um planejamento, veja tudo que está precisando e comece sua montagem. Porque em elétrica eu digo que a gente não pode errar. Eu digo, não pode errar. Né? Então, faça com qualidade. Tenha amor àquilo que você está fazendo. E não faça aquilo que você tiver dúvida. Em elétrica, se tiver dúvida, não faça. Né? Então, é a primeira coisa que eu falo para quem vai montar um quadro. Né? A JMF sabe que monta quadro também e eu acho que a gente tem que ter qualidade naquilo que a gente faz. E eu prezo por isso. Eu prezo pela qualidade. Eu prezo pela segurança. Né? Tanto que os quadros chegam lá para montar, eu retorno às vezes para o cliente, você não quer adicionar isto, não? Né? Eu vou dar um exemplo assim, seu quadro o projetista não colocou... Isso nem começou a montar ainda, né? Isso tudo é antes de começar a montar. Exatamente, Eu digo para eles. Planejamento, né? Exatamente, planejamento. Gente, seu quadro, o projetista não botou um DPS, vamos colocar um DPS, por exemplo. E aí, ele conversa com o projetista, e o projetista fala, não, eu esqueci. Às vezes acontece isso. Uhum. Eu esqueci, mas tem que ter mesmo. E esquece mesmo, né? Esquece. Porque a gente, no dia a dia, esquece. Uhum. E eu digo sempre assim, eu acho que o projetista, antes de ser projetista, ele teria que estar na área um pouquinho, né? De viver um pouquinho da área, né? Porque às vezes acontece também, o cara vai ser projetista, ele nunca viu... Nunca foi para o campo, Nunca foi no campo. Né? E eu digo sempre, o projetista deveria ir no campo, para ele saber o que está fazendo, e ele lembrar da instalação, e ele lembrar da manutenção, porque às vezes não lembra. Uhum. Né? O projetista, às vezes, ele não lembra. O cara que foi da área, ele vai lembrar. Né? O que acontece muito lá. O cara que foi... Às vezes, velho, eu não consigo montar um quadro desse tamanho, né? Um projeto desse em um quadrinho conforme está pedindo o projetista. Sabe por quê? Porque na hora que o cara for lá colocar um cabo, fazer uma manobra, coisa desse tipo, ele não vai ter nem espaço para colocar a mão. Aí eu volto lá. Vamos colocar uma caixa maior, por exemplo. Então, essa é a minha experiência com quadros hoje. Uhum. Que também para mim foi uma coisa nova, né? Montar quadro para mim foi uma coisa nova. E eu digo sempre, teste tudo, veja tudo, cheque tudo antes de liberar para um cliente. Porque já aconteceu. Depois do quadro sair da fabricação, sai da fabricação, às vezes a gente próprio instala, né? A gente chega lá e encontra um parafuso folgado, por exemplo. Né? Isso foi um erro cá atrás. Uhum. Na própria montagem. Então, uma coisa, os erros, né, a gente vai aprendendo também. E lá o que acontece? Erro, todo mundo erra. Né? Eu prefiro que não erre, mas quando acontece, o que é que eu faço? Eu reúno a equipe como um todo e já comento com todo mundo.
para que aquilo sirva de lição, né? Sirva de aprendizado para o restante da equipe. Né? Porque hoje você tem que gerenciar também pessoas, né? Gerenciar a equipe. Eu acho muito importante. Teve muito problema de projeto quando você chegou na área lá e foi fazer a instalação, montagem e o projeto não podia ser executado, você devolver para projetista. Já arrumou muita confusão com isso aí, com o projetista? Já. Isso já veio acontecer, porque... Já. Eu acho que você também já viu isso, né? A gente vai fazer a instalação, a montagem, aí... Chega lá e... Às vezes o projetista nem vai lá, rapaz. Você já viu isso? Já viu isso, acho que já. Já viu isso na vida. O projetista nunca foi lá. Eu conheço projetista que fez o projeto por foto. E aí, quando você chega para fazer uma instalação, por exemplo, isso, meu amigo, aqui não tem condições. Aí, liga para o projetista e diz assim. E bom aqueles que concordam, né? Sim. Porque tem uns que não, vai ter que ficar assim. Tá bom. Acho que também a gente tem direito a recusa e dizer, eu não vou fazer assim. Dessa maneira eu não vou fazer. Como eu já fiz. Já negou o serviço porque... Não vou fazer assim. Isso é importante. Você quer fazer assim? Eu não vou fazer assim. É cliente, é isso, é aquilo. Se eu convencer o cliente, tudo bem. Mas se ele disser, não, mas tem que fazer assim, eu digo para ele, eu não vou fazer assim, porque para mim, no meu jeito de enxergar, isso aqui está errado. E já fiz isso.